Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3 e hoje vamos falar de integrais triplas, primeira parte. Assim como definimos integrais unidimensionais para funções de uma única variável e duplas para funções de duas variáveis, vamos definir integrais triplas para funções de três variáveis. Inicialmente, trataremos o caso mais simples, quando f é definida em uma caixa retangular. Então, vamos ter todos os pontos x, y, z do R3, tal que o x esteja variando entre A e B, y variando entre C e D e z variando entre R e S. O primeiro passo é dividir B em subcaixas. Então, nós temos a nossa caixa retangular e o primeiro passo é dividir B em subcaixas. Fazemos isso dividindo o intervalo AB em L subintervalos, xi menos 1, xi de comprimentos iguais a ΔX. Então, vamos dividir aqui em ΔX intervalos. Em seguida, vamos dividir CD em M subintervalos de comprimento ΔY. Então, o próximo passo aqui é dividir CD em M subintervalos de tamanho de comprimento ΔY. E, por fim, vamos dividir RS, que no caso aqui seria a altura, em N subintervalos de comprimento ΔZ. Os planos que passam pelas extremidades desses subintervalos, paralelos aos planos coordenados, subdividem a caixa Bzão em L vezes M vezes N subcaixas, e cada caixa pode ser representado por Bzão e JK, onde vamos ter a variação de x vezes a variação de y vezes a variação de z. Então, como mostra na figura ao lado, vamos ter que o volume dessa subcaixa é o produto de ΔX com ΔY com ΔZ. Assim, formamos a soma tripla de Riemann. Vamos usar o somatório triplo da nossa função ΔV, onde o ponto de amostragem, aqui temos x e jk asterisco, y e jk asterisco. Lembramos que poderíamos escolher esse ponto de amostragem em qualquer lugar dentro da nossa subcaixa. Por analogia com a definição da integral dupla, definimos a integral tripla como o limite das somas triplas de Riemann em 2. Então, a definição 3 fala isso. A integral tripla de f na caixa B é a integral tripla da nossa função f de x, y, z dv sobre Bzão será igual ao limite de quando L, M e N tendem ao infinito da nossa soma tripla de Riemann, se esse limite existir. Novamente, a integral tripla sempre existe se f for contínua. Escolhemos o ponto amostragem como qualquer ponto de cada subcaixa, mas se escolhermos o ponto xi, yj, zk, obteremos uma expressão com aparência menos complicada para a integral tripla. Então, vamos ter o quê? Que nossa integral tripla de fxyz dv sobre Bzão será igual ao limite de L, M e N tendendo ao infinito da nossa soma tripla de Riemann da nossa função aqui, f de xi, yj, zk, ΔV. Assim como para as integrais duplas, o método prático para calcular uma integral tripla consiste em expressá-la como integral iterada, como segue. Então, isso vai nos ajudar muito nos exercícios, tá? Teorema de Fubini para as integrais triplas. Se f é contínua em uma caixa retangular B, onde x varia de A a B, y varia de C a D e z varia de R a S, então nossa integral tripla de f de x, y, z dv sobre a região Bzão pode ser escrita como uma integral aqui, o x variando de A até B, o y variando de C até D e o z variando de R até S. Assim, a integral iterada do lado direito, do teorema de Fubini indica que, primeiro, indicamos em relação a x, mantendo y e z fixos. Em seguida, vamos integrar em relação a y, mantendo z fixo. E, finalmente, vamos integrar em relação a z. Existem 5 outras ordens possíveis de integração, todas fornecendo o mesmo resultado. Por exemplo, se primeiro integrarmos em relação a y, então em relação a z, depois em relação a x, teremos. Aqui, olha, nós vamos nossa integral tripla usando o teorema de Fubini. Nós vamos integrar primeiro em relação a y, depois em relação a z e por último em relação a x. Então, observe, tem que acompanhar o intervalo de integração. Por último aqui é o x e o x está variando entre A e B. Exemplo 1.
Calcule a integral tripla de x, y, z ao quadrado dv sobre a região Bzão, onde Bzão é a caixa retangular dada por Bzão é todos os pontos do nosso espaço x, y, z, de tal forma que o x está variando entre 0 e 1, o y variando entre menos 1 e 2 e o z variando entre 0 e 3. Solução. Podemos usar qualquer uma das 6 possíveis ordens de integração. Se escolhermos primeiro integrar em relação a x, depois em relação a y e então em relação a z, vamos obter. Então, nossa integral tripla pode ser escrita usando o teorema de Fubini como: nós temos nossa função, se eu vou integrar primeiro em relação a x, então aqui tem que variar de 0 a 1. Depois vou integrar em relação a y, variando de menos 1 a 2. E por fim, integrando em relação a z, que vai variar de 0 a 3. Então, beleza, integrou isso aqui em relação a x, você tem esse resultado. Vocês vão aplicar aqui agora o teorema fundamental do cálculo e vão encontrar este resultado. Depois vocês vão integrar isso daqui em relação a y. Observe que só tem o y aqui, o z ao quadrado sobre 2 é constante. Então, ficaria y ao quadrado sobre 4 vezes z ao quadrado. Aplica o teorema fundamental do cálculo, lembrando que o y varia de menos 1 a 2. Vocês vão encontrar esse resultado. Agora, vocês vão integrar em relação a z e depois aplicar o teorema fundamental do cálculo e encontrou o seu resultado. Agora, definiremos a integral tripla sobre uma região limitada geral E no espaço tridimensional, ou seja, um sólido, pelo mesmo método usado para as integrais duplas. Lá em integrais duplas, nós começamos a trabalhar com regiões retangulares. Em seguida, regiões qualquer, e essas regiões estavam contidas no retângulo. Aqui o processo será bem parecido, tá? Nós vamos envolver E por uma caixa B, do tipo dado pela equação 1, que era o x variando de A até B, o y variando de C até D e o z variando de R até S. Então, essa região E vai estar contida nessa caixa B. Em seguida, definiremos uma função f de modo que ela coincida com f em E e seja zero para pontos de B fora de E. O processo também é muito parecido com os integrais duplas, Então, por definição, a integral tripla de fx, y, z dv sobre a região E é igual à integral tripla da nossa função f de x, y, z dv sobre a região B. Lembrando que vamos ter zero para pontos de B fora de E. Isso é importante. Assim, essa integral existe se f for contínua e se esse limite de E for razoavelmente liso. Pessoal, as integrais triplas têm essencialmente as mesmas propriedades da integral dupla, tá? Aqui nós vamos restringir as funções contínuas f e a certos tipos de regiões. Assim como fizemos para integrais duplas, trabalhando com as regiões do tipo 1 e do tipo 2, aqui o processo também é parecido. Então, uma região sólida é dita do tipo 1 se estiver contida entre os gráficos de duas funções contínuas de x e y, ou seja, a nossa região E será todos os pontos do nosso espaço, x, y, z, de tal forma que x e y pertençam ao nosso domínio e z esteja variando entre o 1xy e o 2xy. Novamente, onde D é a projeção de E, então D é a projeção de E sobre o plano xy, como mostra na figura. Observe que o limite superior do sólido E é a superfície de equação z igual a u2xy. Então, nós temos o nosso limite superior e o nosso limite inferior aqui, que é z igual a u1xy. Pelos mesmos argumentos, podemos mostrar que, se E é uma região do tipo 1, dada pela equação 5 que acabamos de ver, então, nossa integral tripla, f de x, y, z dv sobre a região E, pode ser escrita como integral dupla dessa integral dA sobre a região D. E essa integral é a integral de f de x, y, z dz com z variando de u1 a u2. O significado da integral do lado direito da equação 6 é que x e y são mantidos fixos, E assim, u1xy e u2xy são vistos como constantes, enquanto a função f de x, y, z é integrada em relação a z. Pessoal, atenção! Em particular, se a projeção D da nossa região E no plano xy é uma região plana do tipo 1, vista lá em integrais duplas, então a nossa região E pode ser escrita como todos os pontos x, y, z
Observe que o nosso x vai estar variando entre a e b, e o y está variando entre duas funções, a g1 de x e g2 de x. E o nosso z está variando entre u1 de xy e u2 de xy. Então, a nossa equação 6 ela se torna o quê? A integral tripla de f de x, y, z dv sobre a região E da seguinte forma, né? Aqui vamos continuar. Olha, a nossa função f de x, y, z. Se eu estou integrando primeiro em relação a z, né? O z variando lá de u1 a u2. Em seguida, lembrando, né? Como trabalhamos lá integrais duplas, vamos integrar primeiro em relação a y variando de g1 de x a g2 de x, e depois integrar em relação a x, onde o x varia de a até b. Se, por outro lado, D é uma região plana do tipo 2, então a nossa região E, onde temos todos os pontos x, y, z, pode ser escrito como? Observe que o y vai estar variando entre c e d, o nosso x, por sua vez, vai estar variando entre h1 de y e h2 de y. E o nosso z vai estar variando entre u1xy e u2 de xy. Então, a nossa equação 6 se torna a integral tripla de f de x, y, z dv sobre a região E será essa integral iterada, né? Lembrando que vamos integrar primeiro em relação a z, onde z vai variar de u1 a u2. Em seguida, nós vamos integrar em relação a x, né? Aí o x está variando de h1 de y, h2 de y, e por fim vamos integrar em relação a y, que está variando de c até d. Exemplo 2. Calcule a integral tripla de z dv sobre a região E, onde E é o tetraedro sólido limitado pelos quatro planos. Plano x igual a zero, né, é o plano yz. O plano y igual a zero é o plano xz, né? E o plano z igual a zero é o plano xy. E pelo plano x mais y mais z igual a 1, que é este plano de azul. Então, solução. Para escrevermos a integral tripla, é recomendável desenhar dois diagramas. Um da região sólida E e o outro da região D sobre o plano XY. Isso vai nos ajudar nos exercícios, tá? Então, temos que a fronteira inferior do tetraedro, então o limite inferior será o z igual a zero e o limite superior será este plano, né? Então, vamos usar o seguinte. O 1, que é o nosso limite inferior, eu vou chamar de zero. E o 2, observe que eu vou isolar o z, né? Então, eu vou ter 1 menos x menos y. Então, o nosso limite superior é o 1 menos x menos y, lá na fórmula 7, que vamos usar. Observe que os planos x mais y mais z igual a 1 e z igual a 0 interceptam na reta x mais y igual a 1. Ou seja, né, se vocês querem encontrar a interseção deste plano com o plano xy, basta pegar z igual a 0 e substituir. Vocês vão substituir e vão encontrar a equação desta reta aqui, que é esta, né? Y igual a 1 menos x. Logo, a projeção de E é a região triangular da figura ao lado. E temos que a região E será todos os pontos x, y, z, onde que o x vai estar variando de 0 a 1. Observe que eu estou usando região do tipo 1 aqui, né? E o y vai estar variando entre 0 e 1 menos x. E o z, por sua vez, vai estar variando entre 0, limite inferior, a 1 menos x menos y, que é seu limite superior. Aqui eu coloquei nossa região E, que acabamos de encontrar, para nos ajudar na resolução do exercício. Então, temos nossa seguinte integral tripla, né? De z dv sobre a região E. Então, vamos usar a região E como a região do tipo 1, que nos permite calcular a integral como? Então, vocês vão integrar primeiro em relação a z, né? O z vai variar de 0 a 1, menos x menos y, beleza. Depois o y vai variar de 0 a 1 menos x, e por fim o x vai variar de 0 a 1. Integrando isso aqui em relação a z, né? Z ao quadrado sobre 2, onde o z varia de 0 a 1 menos x menos y, aplicando o teorema fundamental do cálculo, vocês têm essa expressão. Em seguida, vocês vão integrar isso em relação a y. Integrou em relação a y, aplica o teorema fundamental do cálculo, e deste resultado vocês vão integrar em relação a x. Aplicou o teorema fundamental do cálculo novamente, né, onde o x varia de 0 a 1, vocês vão encontrar a solução como 1 sobre 24. Pessoal, então é isso. Acabamos de finalizar a primeira parte de integrais triplas, tá?
Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do STURT, Cálculo Volume 2, onde utilizamos definições, exemplos e posteriormente os exercícios. Um grande abraço e até a próxima!